Fala pessoal! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais um episódio aqui do seu, do meu, do nosso podcast Escalada de Humano. Pessoal, vamos para o terceiro episódio da temporada 2. Temporada essa que a gente resolveu se aprofundar em algumas ferramentas de autoconhecimento, começando pela meditação, tá? E antes de falar disso, eu gostaria de trazer algumas outras reflexões para cá, para a gente entender a importância de utilizar essas ferramentas e o porquê da busca pelo autoconhecimento, né? A gente faz mal para a gente o tempo inteiro. Quando a gente deixa a nossa mente vagar de forma livre, né? E aí a nossa mente começa a nos jogar um monte de pensamento negativo que geram sentimentos negativos, a gente acaba fazendo mal, criando até mesmo doenças para a gente e faz a nossa cabeça trabalhar numa performance muito baixa, tomar péssimas decisões e por aí vai, né? E pessoal, existem estudos científicos disso, né? No primeiro episódio eu falei pra gente abandonar esse lado místico da meditação, pega essa coisa e joga fora da sua cabeça, porque não tem nada a ver, né? Isso caiu no colo da meditação aqui no Ocidente, pela mistura da meditação com práticas religiosas orientais. E aí eu acho que ficou esse estigma, mas nada tem a ver. Tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente gera de emoção acaba gerando um resultado físico à nossa volta, e isso é de fato física, ciência. E eu quis trazer para vocês aqui um estudo até que muito famoso, né, do senhor Masaru Emoto, que estudou moléculas não, são cristais de água. E como é que funcionava o experimento dele? Ele pegava água e emanava sentimentos ali próximo daquela água, congelava a água e estudava os cristais que eram formados, né? E aí ele percebeu que afetava muito a formação física desses cristais. Quando você emanava sentimentos bons, positivos, ele formava cristais bonitos, e quando você acabava expondo ele a sentimentos negativos, ele fazia uns formatos meio feiosos, né? Um negócio meio sem forma, ele ficava meio esquisitão, né? E ele tem um livro que eu quero compartilhar aqui um trechinho com vocês. Eu estou procurando, por isso que eu estou olhando aí para baixo, para ver se eu pego uma parte legal para mostrar para vocês. Isso, pessoal, assim, é um estudo extremamente famoso. Pouquíssimas pessoas questionaram isso aqui. Isso aqui é tido como um experimento que é utilizado para várias outras correntes. Então, assim, eu entendo que isso aqui é um estudo sério, tá? E que demonstra algo que a própria física consegue explicar e que eu já vou chegar lá para vocês, tá? Tá aqui o bichão, tá aqui o livro, aqui são alguns cristais que ele foi estudando, né? Se você se interessar por esse livro, você pode procurar aí, Mensagens da Água, se eu não me engano, o nome do livro, de Masaru Emoto. Aqui ele vai explicando. O estudo dele é extenso, né? Ele pega de várias fontes as águas diferentes, faz com água destilada, e aí ele vai mostrando aqui. Ele coloca música para ver como a água vai reagir com a música e tudo mais, né? Chopin, bababá. Tem uma parte aqui que eu ainda não cheguei, que é a parte dos sentimentos, realmente. Aqui. Quando ele falou obrigado, olha a formação desse cristal, como ficou bonito, né?
Aí ele mostra a diferença do coreano, do inglês, ele faz em vários idiomas. Aqui, seu idiota, como é que fica? Não forma um cristal, né? Você me enche o saco, eu te mato, como é que fica? Não forma cristal também. Isso aqui são sentimentos de amor e consideração. Então você vê que, né, assim, sendo bem um pouco menos, um pouco perdendo um pouco menos de tempo, a ideia aqui é que, assim, o que você emana acaba interferindo no que existe de físico à sua volta. A água demonstrou isso, né, no estudo. E aí, cara, é aquela coisa, você pode acreditar, pode não acreditar, mas faz sentido. E o estudo é reconhecido. E faz muito sentido por princípios básicos da física, como, por exemplo, a ressonância, né? A ressonância diz que quando você tem dois objetos em mesma frequência, a tendência é um se comunicar com o outro, né? É você ir alterando. É por isso que a gente fala, você tem que vibrar, você tem que ter uma vibração boa para atrair coisas boas. É como se fosse um princípio da ressonância, né? E aqui eu tenho até um videozinho que eu roubei aqui do YouTube, que pode mostrar para vocês. Existem vários tipos de ressonância. Esse aqui, inicialmente, que a gente vai botar agora, é a ressonância mecânica. Nós temos aqui o mesmo fenômeno, tá vendo? A 7 vai parar e a 3 vai ter amplitude. A explicação é a seguinte: existe transferência de energia. Essas bolinhas. A 3 vai parar, a energia vai ser transferida para aquele lado, tá? Essas bolinhas, elas estão na mesma frequência de oscilação por conta do tamanho, né, do barbantinho e das condições que foram expostas. Então, quando ele solta uma, a outra começa a replicar o movimento, né? Até essa aqui parar. Quando essa aqui para, essa aqui já está movimentando de novo. Fica uma repetindo o movimento da outra. Até que o atrito pare totalmente ela. Se não houvesse atrito, não iria parar nunca mais, porque elas iam ficar trocando energia. Porque elas estão na mesma frequência. Aí depois aqui, ele diminui. Ele diminui o barbantinho e o fenômeno para de acontecer. Agora, como o comprimento é diferente, elas têm frequências naturais de oscilação que são diferentes. As frequências mudaram quando ele diminuiu a frequência de oscilação. Então ela para de replicar o movimento, tá? Aqui é o do diapasão. Do diapasão é um clássico também, né? Diapasão, você consegue achar vários aí na internet. Quando você bate, diapasão da mesma frequência, esse primeiro diapasão ele já parou, o outro está vibrando. Ele começou a vibrar por ele mesmo. Só porque esse aqui estava vibrando na mesma frequência. Se você... Isso é 400 e poucos hertz que ele falou ali. Se você botar dois diapasões de frequências diferentes, eles não vão repetir esse fenômeno. Só se eles forem da exata mesma frequência. Aí eles repetem, eles transferem energia, se comunicam. Então, pessoal, tem 8 minutos aqui. Então, o que a gente observa disso, que a física mostra pra gente? De fato, o que está na mesma frequência tende a replicar, né? A interagir com o que está à nossa volta. Então, a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, da gente ter um controle mental, da gente fazer um gerenciamento mental, que eu chamo, a gente fazer uma construção de pensamento que seja alinhada com o que a gente quer, né? Que seja positiva para a gente e que isso gere sentimentos que vibrem na mesma direção, né? E aí você começa a atrair, e aí é outra coisa que a gente precisa abandonar a mística, né? Porque atrair pode ser simplesmente causa e efeito, né? Se você trabalha com uma mente positiva, trabalha com uma mente mais clara, que você observa as coisas de forma imparcial, sem emoções envolvidas, você tende a ser mais eficiente, sua cabeça funciona mais livre, você tende a tomar melhores decisões. Então isso se reflete
em coisas mais positivas acontecendo para você, ou até mesmo interpretação de coisas ruins que chegam até você, que você consegue entender aquilo de uma forma diferente e perceber que de alguma forma não tem problema nenhum, é parte da vida, você consegue manobrar e seguir a vida sem se fazer tão mal, né? Se colocar em tanto estresse, em tanta depressão, em tanta crise por alguns problemas que vão surgir, beleza? Então, pessoal, eu quis aqui ilustrar um pouquinho para vocês porquê, né? O porquê da importância da gente fazer esse gerenciamento. E, cara, não duvide, a meditação é a principal ferramenta para você obter esse gerenciamento, tá? Então, minha ideia agora é, nos próximos episódios, já pelo menos iniciar uma explicação no exercício de respiração, que é o início de tudo. E vai levar um minutinho do seu dia, eu espero que vocês comecem a fazer. Espero que isso ajude muito a vida de vocês, que vocês entendam a importância disso tudo, né? Tudo isso que a gente conversa aqui não é ensinado na escola, não é ensinado na faculdade, não é ensinado em lugar nenhum. Só que os principais players do mundo, né? Os caras que são os game changers da coisa, eles entenderam isso, tá? Você pode observar, faça seus estudos aí. Se não fosse importante, caras que lidam com bilhões de dólares todo dia no mercado financeiro não estavam fazendo 10 minutos de meditação antes de ir para suas operações, tá? Então, assim, comece a entender que tudo da tua vida parte de dentro de você para depois ir para fora, tá? Então, enquanto você não controlar aqui, você não vai mudar nada da sua vida. Tudo vai rodar. Você não consegue controlar os seus pensamentos mesmo. O que você vai controlar fora? Você acha que você está controlando tudo na sua vida, mas na verdade está tudo rodando a deriva da sua mente descontrolada. Tá bom? Espero que vocês entendam isso de coração. Beijo, fiquem com Deus, até a próxima, fui!